A Paróquia Sagrados Corações receberá o título de Santuário Arquidiocesano da Saúde e da Paz, uma homenagem ao bem-aventurado Padre Eustáquio, que acolhia todos os fiéis com esta saudação. Para falar mais sobre o assunto, converso com o pároco da Paróquia Sagrados Corações, Padre Sérgio Stein. Padre, seja bem-vindo ao nosso programa. Para a gente começar a nossa entrevista, qual a diferença de paróquia e santuário? Paróquia, né, tem todo um atendimento próprio de todas as paróquias, quer dizer, as pastorais, os movimentos, as missas, os batizados, todo o trabalho sacramental, né? Depois, santuário tem um plus, algo a mais, que é a preocupação com o atendimento com os peregrinos, os devotos. Aí entra todo o aspecto da força carismática espiritual de um beato, no caso nosso querido Padre Eustáquio. Entra também a dimensão daquilo que deve ser da identidade própria do santuário. E nós queremos construí-la em torno de 3 tendas, que é a tenda da reconciliação, a tenda da saúde e a tenda da paz. Pois também deve ter toda uma preocupação, sobretudo cada dia 30 do mês, onde virão mais os peregrinos e devotos, para nós podermos acolher a eles, quer através de diferentes sacramentos, o sacramento da reconciliação, a participação da Santa Missa, como também em momentos de oração, em espaços onde eles possam agradecer por graças alcançadas por intercessão do Beato, como também renovar a sua fé, a sua esperança nessa força do agir de Deus. E justamente o santuário significa isso, né? A tenda de Deus entre nós, o Deus vivo que quer revelar-se e manifestar-se com toda a sua força na fé daquele povo que virá ao santuário. Quem foi Padre Eustáquio? Padre Eustáquio, de origem holandesa, né? Ele começou muito pequeno como seminarista na congregação, e depois, como religioso, foi ordenado padre na Holanda. E depois de alguns anos de ministério sacerdotal na Holanda, ele veio para iniciar a nossa presença como Congregação dos Sagrados Corações no Brasil. E este início foi num pequeno lugar do Triângulo Mineiro, na época chamado Água Suja, e hoje Romaria. Lá ele ficou os primeiros 10 anos, e aí já iniciou pouco este ar, digamos, de santidade, pela sua presença marcante como missionário em meio àquele povo. Na época já existia também o santuário da Badia da Água Suja, então vinha muitos peregrinos, também, sobretudo na primeira quinzena de agosto. E conta a história que para ele ser transferido de lá, realmente teve que criar todo um preparo muito especial, quase que enganando aquele povo, porque não queriam de forma alguma que ele deixasse as terras daquele local do Triângulo Mineiro e no caso, Água Suja, hoje Romaria. Dali ele veio para Poá e aí explodiu, se eu sou feliz de dizer essa expressão, mas explodiu realmente o ar de santidade dele. Haja visto que vinha tanta gente da capital e da grande São Paulo, que isso começou a criar um problema de saúde pública. Ou seja, não havia uma infraestrutura para acolher todo aquele povo, né? Porque o povo chega para rezar, para renovar sua fé, mas precisa de alimento, precisa de banheiros, precisa de espaços, né? Sim. E então, em comum acordo das autoridades públicas e religiosas na época, ele foi transferido e como retirado do convívio do povo, indo como que refugiar-se numa fazenda, para ver se diminuiria realmente esta busca do povo de Deus, com sede de Deus, a este padre, na época hoje beato, Padre Eustáquio. E depois ele continuou, então, a peregrinar por diferentes lugares pelo Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro, Triângulo Mineiro e vindo aqui para Belo Horizonte em 1942. E aqui, então, ele iniciou a grande obra que tem essa repercussão toda até nos nossos dias, onde ele viveu tão somente 16 meses exercendo o ministério.
E ele, então, por uma picada de um carrapato, ele pegou o tifo exantomático e veio a falecer no dia 30 de agosto de 1943. Quando que surgiu o desejo de transformar a paróquia em santuário? É difícil eu precisar a data, mas é claro que depois que os restos mortais do Padre Eustáquio foram transferidos, transladados do cemitério Bonfim para o interior da igreja, conhecida como Paróquia Sagrados Corações, mas popularmente Igreja Padre Eustáquio, cada vez mais foi crescendo a vinda de pessoas para fazerem as suas orações, para pedirem a intercessão do Padre Eustáquio. Se abriu aí a causa do Padre Eustáquio para que pudesse ser reconhecido algum milagre, e aí ele pudesse vir a ser reconhecido como beato e posteriormente santo. Depois, então, claro que nesta época já se falava um pouco, futuramente a igreja se transformará em santuário, porque este é um lugar onde um santo está enterrado. Né? Dando continuidade a este processo todo, a igreja veio oficialmente reconhecer um milagre e em 2006, 15 de junho de 2006, ele foi beatificado. Uma grande celebração no Mineirão, né? Em torno de 100 mil pessoas presentes, com o representante do Papa, com a presidência aí que estava começando o novo arcebispo Dom Valmor, né? Onde ele então foi reconhecido como beato, passo antes de ser santo. E claro, com isso também foram crescendo a participação, a afluência de devotos do Padre Eustáquio na igreja Padre Eustáquio. Com isso, nós aí construímos também um memorial anexo à igreja, justamente... Em 2007. 2007, exatamente. 2006 foi a beatificação e 2007, então, fizemos este memorial justamente para que pudesse facilitar a afluência do povo durante o dia. Não são tantas pessoas, mas em momentos de celebrações das Santas Missas, nos dias 30 de cada mês, em especial no dia 30 de agosto, onde a afluência é muito grande dos devotos. Com o memorial e com a vinda do santuário, a paróquia passou por alguma mudança? Eu diria, ela foi passando gradativamente ao longo destes anos, justamente pela necessidade que se impunha, pela participação de mais pessoas. Agora, recentemente, não. Nós simplesmente fomos melhorando alguns espaços para que eles fiquem, mais condizentes com a realidade de hoje. Até ultimamente eu fiz uma pintura na igreja e algumas coisas a mais. Mas certamente o novo santuário vai necessitar de alguns espaços próprios para nós podermos desenvolver, por exemplo, aquilo que teológica e espiritualmente nós trabalhamos em torno das 3 tendas, a tenda da misericórdia, a tenda da saúde e a tenda da paz. Nós certamente vamos ter que criar alguns espaços que possam possibilitar o desenvolvimento de diferentes atividades em torno destes 3 temas ou 3 tendas. Né, que Quais fizeram que serão muito... as ações desses temas? Diria, a tenda da misericórdia, já o nome como tal diz, né? Então, o santuário quer ser esse espaço da experiência do amor misericordioso de Deus. Algo muito próprio da minha congregação, que é a mesma do Padre Eustáquio, e que ele realmente se santificou fazendo o exercício desse ministério da reconciliação, da misericórdia, do perdão, da confissão. Então, para isso nós devemos estar estruturalmente mais preparados. Segundo, também da saúde, né? Como o lema que você enunciava no nosso programa, o lema do Padre Eustáquio, saúde e paz. Em cima disso, nós vamos ter que fazer projetos, programas, quer do anúncio da saúde do corpo, através de trabalhos com outras instituições afins no tema da saúde, para ver como nós possamos, a partir da igreja, realmente ser esse espaço que ajude, que favoreça realmente a atenção maior à saúde do nosso povo, né?
e da paz tão necessária nos tempos de hoje, num mundo tão conflitivo, tão violento, como nós podemos ter alguns programas, só para dar um exemplo, como nós fazemos algumas caminhadas pela paz no bairro Padre Eustáquio, convidando as diferentes comunidades de Belo Horizonte para nós realmente sermos um instrumento da não violência, né? Mas instrumentos da construção da paz. Isso é necessário, nós como igreja podemos realmente colocar o evangelho na prática da vida. E um deles, sem dúvida, o príncipe da paz nos pede isso, que nós possamos ser construtores da paz. No dia 30 próximo será instalado então o santuário. Qual será a programação, padre? Nayara, aquele dia tem toda uma programação especial, mas muito centrada nas missas. A primeira missa será às 6 e as demais depois em horas ímpares, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e com a última missa às 19 horas. Como eu dizia, a missa solene presidida pelo nosso arcebispo, onde se dará o rito da instalação, o início oficial do novo santuário, o Santuário da Saúde e da Paz. Ok, só para reforçar, padre, que no dia, a missa das 19 horas, a TV Horizonte transmitirá ao vivo. Exatamente. Okay? E a gente desde já, né, está agradecendo e convocando a todo o povo, né, a vir participar conosco, a agradecer a Deus pelo nosso beato, a renovar a sua fé, a podermos crescer esse testemunho da fé. E lógico, tem toda a preocupação que é primeira religiosa, mas depois também teremos as tendas, as barraquinhas, diversões, comidas, etc. durante todo o dia, porque o povo também necessita disso. Com certeza. Obrigado pela presença, padre. O Horizonte Notícia Entrevista fica por aqui. Até o próximo programa.